Então, como eu estava dizendo, né? A gente tem 90 pessoas inscritas confirmadas, uma parte vai assistir depois, uma parte vai participar aqui ao vivo junto com a gente. Daí, essa ideia de fazer esse curso começou há um tempo atrás, assim, na verdade há bastante tempo eu tinha a gente já fez um encontro para como coloca o áudio, Marcinha? Eu não sei, criatura. Tem que encontrar um microfoninho aí no seu computador. Então, eu já fiz esse mesmo material a gente já estudou na Tibet House, aqui em São Paulo, 2 vezes, em 2 grupos diferentes. A gente fez um retiro lá no Dharmata, com 120 pessoas, foi uma delícia, assim, um fim de semana inteiro estudando isso. Mas o formato mais legal é esse que a gente vai fazer, né? De 8 semanas, estudar um verso por semana, discutir um assunto por semana e levar uma contemplação assim para cada semana, né? Mas aí no meio do caminho, assim, enquanto a gente estava organizando e fazendo as inscrições e tal, surgiu esse furacão chamado Alan Wallace, né? Passou aqui no Brasil, assim, sacudiu todo mundo. E daí surgiu uma campanha mais forte de levantamento de recursos para o projeto da Toscana. Aí a gente misturou tudo, então todos vocês aqui estão participando do projeto da Toscana, né? Porque todas as inscrições, o valor das inscrições foi todo revertido uma parte para o SEB, como organizador e tudo mais, mas todo o resto para o projeto da Toscana. Então, é uma alegria, sei lá, multiplicada, né? Assim, a gente está se reunindo, estudando junto, praticando junto, e ainda por cima a gente está contribuindo lá com a construção do Centro de Pesquisa Contemplativa, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas surgiu uma pessoa e um doador que duplicou as doações do Brasil. Ninguém entendeu bem por que aconteceu isso, né? Mas essa pessoa se moveu, assim, sei lá, assistindo o retiro, não sei bem o que aconteceu, mas essa pessoa ficou... Não é uma pessoa do Brasil necessariamente, a gente não sabe quem é, eu não sei quem é, é uma pessoa, um anônimo, né? Mas essa pessoa se comoveu, assim, e resolveu duplicar as nossas oferendas, né, pro centro. Então, é muito legal, né, esse movimento todo, assim. E aí não importa muito com quanto que a gente contribui, né? Importa a gente contribuir, a gente colocar o nosso pedacinho de areia lá, né? Criar essa conexão com esse projeto maravilhoso, assim, né? De uma revolução da mente, como diz o Lama, né? Então a gente está tudo nesse barco aí do Dharma, né? Maravilhoso. Então, como a gente tem muita gente participando agora, assim, a gente não vai conseguir conversar muito individualmente, assim, né? Mas a Maíra tá falando que é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande mesmo. A Cida está dizendo aqui, se tiver sem áudio, pode ver se na parte superior da tela tem um ícone para habilitar o áudio. Acho que ela está falando com a Marcinha, Artemus. E daí, se não der certo, você entra e sai. Mas eu acho que é isso mesmo, Marcinha. Passa o cursor assim pela tela, e aí embaixo ou em cima tem um microfoninho. Vê se você encontra. Mas se não encontrar, escreve no chatzinho aqui do lado. Então a gente vai começar, tá bom? A gente vai tentar começar sempre assim, mais ou menos perto das 7h30 mesmo, porque a gente tem bastante coisa para conversar, né? Talvez um dia ou outro o assunto vai ser menor, assim, menos assunto, mas a gente vai ocupar o espaço que a gente tiver, né? E para conversar, se sobrar mesmo tempo depois que a gente cobrir todo o material, assim, né? Mas eu queria sugerir que a gente comece fechando um pouco os olhos, trazendo a consciência para o corpo. Deixando o corpo acalmar, a respiração acalmar. E procurando resgatar
a nossa motivação mais elevada para participar desses encontros nossos. Vocês sabem que esse material que nós vamos estudar é um ensinamento muito ligado à sua santidade Dalai Lama. A prática diária dele. Então, seguramente esse estudo e essas práticas, elas nos conectam diretamente ao Dalai Lama. A gente poderia estabelecer essa intenção e essa aspiração de que todos nós aqui possamos receber as bênçãos desses ensinamentos. O próprio Dalai Lama, ele define bênção como algo que transforma irreversivelmente a nossa mente. Algo que a gente compreende, que faz sentido para nós. E que muda alguma coisa no nosso coração. Uma compreensão que brilha no nosso coração. Então, que nós possamos ser atingidos por essas bênçãos. E todos os dias, em todas as nossas práticas, eu vou sugerir que a gente leia os 8 versos, né? Esse material que eu mandei para vocês, esse mesmo material que eu estou compartilhando agora aqui na tela, que foi a folhinha que foi distribuída pelo Dalai Lama quando ele esteve aqui no Brasil em 2006 e ensinou os 8 versos para nós. Então vocês veem que é um papel meio já velho, né? Mas ele tem essa energia aí do Dalai Lama, né? Dos ensinamentos que ele deu pra gente aqui no Brasil, no Zulai, no Templo Zulai. Então eu vou sugerir que vocês podem, se vocês quiserem continuar com os olhos fechados, assim, só ouvindo os versos, como se fosse a própria transmissão em português aqui dos versos, dos ensinamentos do Dalai Lama. E aos poucos esses versos, a ideia é que a gente vá abrindo o sentido desses versos conforme a gente estuda. Mas a simples leitura já é uma grande prática. Então, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. Com todo o respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como uma excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos sem exceção toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então, esses são os 8 versos, né? E a ideia é que a gente vá abrindo o sentido de um por um, né? Conforme a gente vai estudando, compreendendo mais, vendo
vários mestres comentando os 8 versos, né? O significado vai realmente se abrindo para nós, né? E aí ele vai ganhando cores, né? Diferentes, assim. Vai preencher, vai ficando vivo para a gente, né? À medida que a gente contempla, que a gente compreende, esses versos vão todos ficando vivos para nós. Né? Então, a gente vai começar. Eu preparei uma apresentação que depois eu vou mandar para vocês. Só para a gente ir. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o jeito que eu vou compartilhar. Então, vejam se vocês conseguem enxergar. Aqui. Tá dando para ver direitinho? Lucas, você vai ser o meu termômetro aqui. Eu vou ficar te olhando. Qualquer coisa que der errado, você grita aqui para mim. Então, como eu disse para vocês, né, os 8 versos Transforma a Mente tem uma conexão para nós muito próxima do Dalai Lama, né? Mas esse ensinamento dos 8 versos que transformam a mente, eles fazem parte de uma grande categoria de ensinamentos, vamos dizer assim, chamada de Lojong, ou treinamento da mente. Então, existem muitos textos de Lojong, né? Os 8 versos Transforma a Mente é o mais conciso. Por isso que talvez ele seja tão popular, né? Mas esses ensinamentos eles surgiram no Tibete há mais de 1000 anos. E eles se popularizaram no século XII, na verdade. Já faz muito tempo, né? No Tibete é um gênero de ensinamentos muito conhecido, assim, muito praticado, né? No Ocidente, olha só que interessante, no Ocidente, o primeiro ensinamento público de Lojong foi dado por Sua Santidade Dalai Lama em 1999 no Central Park, Nova York. E foi justamente os 8 versos que transformam a mente, né? Foi o primeiro ensinamento, assim, que chegou pra gente, assim, de uma forma mais pública, né? E como eu tinha dito, é um dos gêneros de ensinamentos budistas mais inspiradores, mais universais, e que tem uma grande relevância na nossa vida cotidiana. Então, eu me lembro bem, assim, de conversas com o Lama Wallace, né, sempre essa aspiração de entrar em retiro, né, de poder fazer retiros mais longos, né, e ele sempre me recomendava, depois eu vou contar um pouquinho, na próxima slide eu vou contar um pouco dessa história, mas ele sempre recomendava que a gente estudasse os ensinamentos de Lojong, né, e para a gente poder praticar na vida, né, onde a gente estiver, em qualquer lugar, onde a gente estiver, na situação que a gente estiver, assim, tem sempre uma prática para ser feita, né. Isso nos salva desse engano, né, de imaginar que a prática budista ela é uma prática em retiro, né? Não é necessariamente assim. É uma grande coisa poder se retirar para se dedicar exclusivamente à prática por um tempo, né? Mas ela não é só isso, né? Então, os ensinamentos de treinamento da mente, eles têm esse papel, assim, né? De a gente poder aplicar em qualquer lugar, né? E para a gente avançar na prática em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, né? Esse livro que tá, essa fotinho aqui, é desse livro Essential Mind Training. Tem vários livros, não sei se vocês conseguem ver na minha foto aqui do lado, mas enfim, é um livro do Thupten Jinpa, que é o dos tradutores principais do Dalai Lama, grande professor também e um grande tradutor, mas é um livro sobre uma compilação de vários textos de treinamento da mente, né? E os 8 versos são uma parte muito importante desse livro, né? O ano passado, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a minha colinha aqui. No ano, quase 2 anos a gente estudou, não, 1 ano e meio a gente estudou, 1 ano e pouco. A gente, de 2017 até o começo desse ano, a gente estudou num grupo grande esse livro Budismo com Atitude, que também é um livro de Lojong, um texto de Lojong, mas é um texto de Atisha, né? Esse livro é o livro do Lama Wallace. A gente estudou esse livro durante mais de 1 ano. E aqui nesse endereço que está aqui embaixo, treinamentoDaMente.net, que é um site que a gente criou, estão todos os estudos ali. Então, se vocês quiserem depois ter acesso a esses vídeos aí, também estudar o livro junto com os vídeos, faz parte da mesma categoria de ensinamentos, né? Então, o livro é maravilhoso,
E os estudos foram deliciosos, assim. Então, se vocês quiserem, tá ali tudo disponível também, né? Mas, por fim, todos os textos de treinamento da mente, eles têm uma mesma função, assim, o mesmo objetivo, vamos dizer assim, né? Que é nos ajudar a cultivar a bodhicitta. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é a bodhicitta, afinal de contas, né? Ela tem uma implicação muito importante assim, no caminho budista, né? Então, bodhicitta, a tradução que o Lama Wallace dá para bodhicitta é o espírito do despertar, né? E o que significa isso, né? Tem um conceito, um processo, na verdade, que vem por trás do cultivo dessa bodhicitta, desse espírito de despertar, que é um termo que a gente chama de renúncia, traduz como renúncia, mas é como se fosse um desencantamento, assim, com a proposta do samsara, né? Com as promessas do samsara, de felicidade, de segurança, ou de controle, né? De a gente poder manejar a nossa vida, né? Então, quando a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Que o samsara promete e não entrega, a gente começa a olhar em volta de nós e ver um sofrimento que parece que não tem como ser evitado, né? Pode brotar em nós, então, esse desejo de seguir o caminho que o Buda ensinou, né? Existem muitos dharmas, muitos caminhos, né? Que tem essa mesma proposta, né? De ajudar as pessoas a se livrarem do sofrimento, né? Muitos caminhos têm essa mesma proposta, e todos eles têm a sua beleza, a sua validade, né? Nós aqui somos praticantes budistas, né? Então nós vamos falar do Buda, do Dharma do Buda, né? Então, quando a gente se dá conta da natureza da nossa experiência no samsara e de como ela está intrinsecamente ligada ao sofrimento, para nós e para todo mundo em volta, as pessoas mais próximas, mais distantes, mas para onde quer que a gente olhe, quando a gente se dá conta disso, então, e a gente entende que tem um caminho, né? Então, quando a gente contempla as 4 nobres verdades, por exemplo, e a gente entende que tem esse caminho, então a gente pode desejar seguir esse caminho definitivamente, né? O que não significa se retirar de onde a gente está, pelo contrário, né? O objetivo desses ensinamentos de treinamento da mente são para nos ajudar a praticar o Dharma onde quer que a gente esteja, mas a gente pode repriorizar a nossa vida. Ou não, e dar um novo sentido para como a gente se engaja com a vida. Né? Então, esse seria a bodhicitta, que a gente começa a cultivar desde o comecinho, desde as primeiras contemplações até e ela só vai se completar quando a gente, por fim, atingir a iluminação. É um caminho completo, na verdade, né? Os textos de treinamento da mente, eles são um caminho completo. Então, a bodhicitta seria isso, um anseio sincero de se libertar da dor, da ignorância, né, que é a base do sansarão, dos padrões habituais, né, dos nossos condicionamentos kármicos, e de ajudar os outros a fazerem o mesmo, né? Até atingir o estado livre de um Buda. Né? Então, no nível relativo, essa compaixão ela é meio misturada, né? Ela é meio... a gente consegue expressar com as pessoas que são mais próximas de nós, com as pessoas que a gente gosta, né? Então, ela é meio contaminada pelo apego, né? Pelo apego que a gente tem às pessoas que a gente gosta, as pessoas que têm a ver comigo, né? Com o eu aqui. Então, tem um autocentramento. Mas, no nível absoluto, a bodhicitta ela é uma compaixão completamente livre do apego, embasada na razão e na sabedoria, né? Então, ela é o estado completo da iluminação do Buda, realmente, né? Bom, daí, como a gente estava comentando, deixa eu só dar uma olhada como vocês estão aí. Tá tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha por aqui. Por enquanto, aqui só para... A turma só tá preocupada em como que faz para habilitar o microfone, né? Pois é. Não sei, Chuchu, vocês vão ter que treinar em outro momento aqui, como que habilita o microfone. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Eu vou ativar todo mundo. Paulo, que ele trabalha exclusivamente com inovação social, né? Ó, ativei de todo mundo. Tá. Desativei, agora vocês veem, se quem quiser ver se consegue ativar. E aí, se vocês quiserem fazer um comentário por enquanto, assim. Tô aqui procurando meu... Dá para ouvir? Dá. Quem falou? Então, aqui na tela sou eu, Lu. Tudo bom? Oi, Lulu. Fala, meu Então, amor. a tela é uma coisinha aqui embaixo à esquerda, pelo menos no meu computador. Que as pessoas não estão conseguindo, tá dizendo assim, ative o som ou desative o som, pelo menos na minha tela. É no canto inferior esquerdo. Mesmo. A Ivone já Bom, meu som? Sim. Sim. Agora, Sim. ok. Tá bom. Mas eu vou desativar só pra a gente... Aí quando vocês quiserem daí comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês ativam, tá bom? Mas vamos deixar tudo desativado só pra não ficar muito barulho. Então, o Daniel falou assim, os chamados 3 aspectos do caminho podem ser vistos como 3 aspectos da Bodhicitta. Então, acho que sim. Acho que sim. Todo o caminho do Mahayana, ele é um caminho do desenvolvimento da Bodhicitta, né? Então, sim. Agora, são os textos de treinamento da mente, eles têm um formato muito focado, né? Em nos ajudar a gente a se livrar de 2 processos, assim. O primeiro é o autocentramento, né? No sentido de eu sou mais importante do que os outros, né? Primeiro eu, né? Primeiro eu. Aquele America First, assim. Primeiro eu, né? Então, esse é um tipo, uma autoapreciação, se colocar num lugar mais importante, né? Então, essa é uma estratégia dos ensinamentos de treinamento da mente. Nos ajudar a quebrar isso, né? E por meio da compaixão, do serviço ao outro, né? Do olhar para o outro, né? Mas aí a raiz dela mesmo é uma ignorância com respeito à natureza do que a gente chama de eu, né? Então, tem o aspecto da compaixão que vai nos ajudar a lidar com esse autocentramento. E tem o aspecto da sabedoria que vai nos ajudar a lidar com a ignorância com respeito à nossa própria natureza da nossa própria existência, né? Então, todos eles têm mais ou menos essa estratégia. Então, se a gente for pegar os ensinamentos de Shantideva, eles são assim, né? O budismo constitui, os ensinamentos de Atisha, eles são assim também. E os 8 versos também. Então, os 8 versos, se a gente pegar os ensinamentos de Shantideva, a gente pode achar até que os 8 versos são meio que um resumo do guia para o modo de vida do Bodhisattva, né? Porque eles são super condensados, assim. E os 7 primeiros versos dos 8 versos, eles são referentes à compaixão. Só o último verso que é de sabedoria. Mas assim, se a gente mergulhar, é um universo de ensinamentos, né? Então, eles têm uma estratégia muito clara, assim, em termos de como que a gente vai praticar, né? Bom, então vamos seguir um pouquinho, tá bom? Aí queria apresentar para vocês, então... Deixa eu fechar isso aqui, que tá me atrapalhando. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês. Então, é isso. Aí, então, esse é o principal ponto, né? Que a gente vai olhar várias vezes, assim, a questão da Bodhicitta, né? E eu também acho que a gente pode, ao longo dessas 8 semanas, assim, também, eu posso sugerir outros textos, né? Para a gente entender cada vez mais profundamente do que se trata esse termo, né? Bodhicitta. Daí, então, esse ensinamento que a gente vai estudar, eles foram compilados, vamos dizer assim, né? Pelo Geshe Langri Tangpa. Que aí, aqui vocês veem
a linhagem, né? Ele era um discípulo de Potoa, que era um discípulo de Trongtempa, que era o principal discípulo de Atisha. Atisha, pessoal, é um dos mestres mais importantes assim, no budismo tibetano. Eu acho até que ele é mal reconhecido, sabe? Todo mundo que estuda o budismo devia saber muito sobre Atisha, né? Porque ele, de uma certa forma, ele consertou uma confusão que estava acontecendo no Tibete, assim, de o Dharma estar a ponto de se perder no Tibete, né? O Atisha foi lá e botou a casa em ordem. Falou, pessoal, vocês estão aí querendo estudar Tantra e essas coisas muito elevadas, mas está faltando ética aqui. Vocês estão pecando no básico, né? E aí ele consertou a casa, né? Um grande mestre. E ele que escreveu o treinamento da mente em 7 pontos, que está comentado no Budismo com Atitude pelo Lama Wallace, né? Então é um grande ensinamento também, o treinamento da mente em 7 pontos. E o Geshe Langtampa, ele também é um discípulo dessa mesma linhagem, né? Então ele condensou bastante assim os ensinamentos de treinamento da mente nos 8 versos, o que é uma coisa maravilhosa. Aí aqui nesse próximo chat aqui, eu botei o link aqui da gravação dos ensinamentos que o Dalai Lama deu no Brasil, em 2006. Então, se vocês quiserem assistir, tá aqui. Tá tudo no YouTube, né? E aqui, vocês veem, era uma coisa linda, assim. Quem já foi no Templo Zulai, é uma escadaria, assim, né? E o Dalai Lama foi colocado numa marquise ali, esse Buda maravilhoso por trás. É uma coisa incrível, né? E tá tudo gravado. Então, vocês podem assistir depois também os ensinamentos diretamente do Dalai Lama, né? Mas é isso, assim. Agora a gente podia começar a explorar o primeiro verso diretamente, né? Então, eu tô tentando... Então é isso, tem material que vocês podem olhar durante a semana, assim, né? Aí, o primeiro verso, então, né? O primeiro verso é assim: com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Esse é o verso de abertura dos 8 versos, né? Tem muita coisa aqui dentro. Então, assim, primeiro, o que significa joia mágica que realiza desejos, né? Essa era um objeto da mitologia indiana, era uma coisa que pertencia aos deuses, né? Era meio como uma lâmpada de Aladim, assim, né? Que se você tivesse essa joia, você poderia ter tudo que você desejasse, né? Mas tudo que você desejasse no aspecto mundano, né? Material, assim. Mas não as nossas aspirações espirituais. Então, essa joia mágica, ela não era capaz de nos levar à iluminação, ela não era capaz de transformar nossa mente, de abrir nosso coração, ela não tinha esse poder, né? Então, os seres, esse primeiro verso está dizendo que os seres, né, são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, né? Porque segundo esse ensinamento, a gente só vai alcançar a iluminação, não é apesar dos seres, que a gente pode às vezes ter essa sensação, né? As pessoas me atrapalham, por isso que eu não consigo seguir meu caminho, né? A gente pode pensar assim de vez em quando. Mas é justo o contrário, né? É por meio dos seres que nós vamos alcançar a iluminação, né? E o bem supremo que ele fala nesse verso é se livrar de tudo que nos impede de reconhecer a natureza da nossa realidade experienciada, né, como seres humanos, assim, de reconhecer que a experiência que a gente tem de realidade para um Buda é um sonho, né? Então, assim, o Buda, quando olha para nós, para nossa realidade, ele entende que nós estamos vivendo um sonho, né? Então, mas a gente não acha, né? Ele já acha que tudo é muito real. É um sonho porque você não tá aqui, né? Porque você não tá na minha vida. Um sonho, quando alguém vier me fazer cobrar qualquer coisa, eu vou dizer, então, isso aqui é um sonho. Me desculpa aí, mas isso é uma conta de sonho, né? Uma dívida de sonho. O Buda falou isso, então a gente não tem essa experiência, né? Então, o bem supremo seria a gente reconhecer a verdadeira natureza da nossa experiência de realidade
E dessa maneira, poder se libertar do sofrimento e permitir que todas as qualidades positivas que já estão presentes em nós floresçam. Então, esse é o bem supremo, né? Então, olha lá. Com a determinação de alcançar o bem supremo, ou seja, a iluminação de um Buda, né? Mas é bom a gente entender o que é iluminação, né? Que qualidades tem um Buda que a gente quer tanto... Porque a gente fala assim, iluminação... A gente pode achar, bom, a iluminação é se livrar do sofrimento. Essa é uma parte da iluminação. Essa, na verdade, não é nem iluminação. Esse seria o atingimento do nirvana, né? O nirvana, que a gente ouve tanto falar, que se opõe, né? A gente ouve sempre como se fosse um oposto do samsara, e é, na verdade, né? Então, o nirvana seria o ápice do caminho do budismo Theravada, né? Seria o atingimento do grau de arhat, a liberação completa de todo sofrimento, realmente, né? Só que um arhat, né, esse ser que atingiu o nirvana, ele não interage com seres mais. Ele não tem o poder de um Buda, de se manifestar no samsara e nos ajudar. Isso significa o seguinte, pessoal, se manifestar no samsara. Um Buda se manifestar no samsara significa os mestres que dão um ensinamento para nós, né? Significa o Dalai Lama, significa o Lama Santen, significa o Lama Longolase. Esses seres que são inspirados, sei lá por quê, né? De estudar o Dharma e de se transformar em lamas e viver para isso, né? A única objetivo na vida é nos ajudar a sair da confusão. Então, isso é uma manifestação do Buda, né? A gente pode achar que a gente não tem... Puxa, a gente não encontrou mais o Buda, a gente não teve o karma de encontrar o Buda Shakyamuni. Verdade, a gente não teve o karma de encontrar o Buda Shakyamuni no tempo dele. Mas a gente tem o karma de encontrar o Lama Santen, a gente tem o karma de encontrar o Alan Wallace. E a gente tem o karma disso fazer sentido para nós, pessoal. Isso que é o mais sensacional, assim. Por que será, né, que a gente ouve o Dalai Lama falar, ouve o Lama Santen falar, ouve o Alan Wallace falar, e aquilo faz sentido pra gente. A gente acha sim, a gente se inspira com aquilo. Isso é extraordinário, porque a gente poderia não sentir nada, né? Assim, eu ouvi e falar assim, puxa, esse cara é bem legal, gostei, inteligente, ele, puxa, e deu, né? Mas não, aquilo inspira a gente tá aqui, plena quinta-feira à noite estudando, todo mundo no Zoom, cada um na sua casa, cada um livrou, né, se livrou de compromisso para poder parar, estudar, para se dedicar. Então isso é extraordinário. Então isso é uma conexão com o Buda, né? Então a gente não a gente não está falando de uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, a gente está falando de agora, né? Da manifestação de Buda, dos Budas agora, e da conexão que nós temos com os Budas agora, né? Mas, os que eu estava dizendo, que os seres que atingem o Nirvana pelo caminho do Hinayana, não do Mahayana, né? Então, o que significa assim? O caminho do Theravada, ele entende que o caminho ele é individual, né? Cada um precisa se virar, de fazer o seu caminho, né? Já a motivação Mahayana é isso que a gente está estudando aqui, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres. Eu quero atingir a iluminação com todo mundo junto, eu não quero ir sozinha, não tem sentido ir sozinha. Não dá para ir sozinha. Nossa, na visão do Mahayana, isso não é uma possibilidade, né? Então, quando o praticante Mahayana atinge a iluminação, ele é um Buda, porque ele seguiu o caminho inteiro com essa aspiração. Eu vou me iluminar porque eu quero beneficiar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a se livrarem do sofrimento, né? Então, ele tem esse voto de retornar, de se manifestar nesse mundo, né? O Arhat não, ele tem o voto de se libertar do sofrimento, ponto, né? Então, ele não é um Buda. Como diz o Alan Wallace, o Arhat ele precisa tomar uma flechada no coração, o Buda precisa ir lá e dar uma flechada no coração do Arhat para ele se levantar e falar, ai, preciso fazer o caminho do Bodhisattva agora, né? Porque eu só realizei a vacuidade do eu não realizei a vacuidade dos fenômenos, eu não desenvolvi a compaixão do Mahayana, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer atingir o bem supremo, a iluminação, em benefício de todos os seres sencientes. Daí, que estava falando, quais são as qualidades de um Buda, né? Teve uma vez que eu fiz uma peregrinação com os alunos do Alan Wallace, com o Alan Wallace também, com um Geshe maravilhoso, Geshe Dando Dorje, que ele dirige a Tibet House na Índia, né? E a gente foi visitar Bodh Gaya, né? Que é o lugar onde o Buda atinge a iluminação. E é um lugar, pessoal, assim, que o Lama Santen ele falava, algumas pessoas falavam também, eu tinha um pouco essa ideia de que
lugar é lugar, né? Lugar é uma coisa, assim, física, uma casa, um chão, uma coisa qualquer, né? Que não faz muita diferença, assim, né? Mas eu vou dizer que faz, né? Quem teve a experiência de viajar para esses lugares onde muita prática foi feita, né? Em Bodh Gaya tem milhares de praticantes todo dia passando por ali. Foi ali que o Buda atingiu a iluminação, né? A árvore Bodhi está ali, né? Em Bodh Gaya. Então é um lugar muito, para mim foi muito emocionante, né? Eu chorava igual uma criança chorona, assim, né? Me deu uma emoção muito grande, né? Aí esse Geshe veio falar comigo, e ele foi tão engraçado o jeito que ele falou comigo, ele falou assim, filha, você viu o Buda, né? Eu achei super engraçado aquele jeito que ele perguntou. Você viu o Buda, né? Eu acho que eu vi o Buda, né? Eu vi, vai ver que eu vi mesmo, né? Porque eu tava muito tocada, né? Aí ele falou, olha, você nunca se sinta separada do poder do Buda, do amor do Buda e da sabedoria do Buda. Então, esses 3 pontos, o poder de um Buda, né? De nos apontar o caminho, de nos ajudar a remover os obstáculos, né? O poder do Buda. O amor do Buda, assim, incondicional. Qualquer um. Não tem... Imagina, para o Buda tá todo mundo sonhando. Você pode apontar o que você quiser no sonho, não, né? Para o Buda, não, ele só quer que a gente acorde. Não interessa que sonho que a gente está tendo, né? E o que a gente está fazendo no sonho. E a sabedoria do Buda, de enxergar a realidade como ela é, né? Então, são essas qualidades que a gente quer desenvolver. Quando a gente fala de atingir iluminação, é isso. Daí a gente pode se lembrar de todas as vezes que a gente tentou ajudar alguém e não conseguiu. Pessoas que a gente ama muito. E a gente não tem habilidade, a gente não sabe o que fazer, né? A gente pode ter todo o amor do mundo, mas a gente não tem o poder de mover as coisas e nem a sabedoria do que fazer. Então, quando a gente aspira a atingir a iluminação, é isso que a gente está aspirando, né? Desenvolver o poder, a sabedoria e o amor dos Budas, né? Não é pouca coisa. Deixa eu ver. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos olhar, vamos... Ai, deixa eu fechar esse negócio que eu toda hora tô abrindo e não quero abrir mais. Também não consigo fechar. Bom. Então, vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Então, estamos lá. Com a determinação de alcançar o bem supremo, a própria iluminação, né? Em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Agora, vamos olhar também esse verso, ele fala de todos os seres sencientes, né? A gente talvez não consiga nem imaginar o que será que é isso, né? Quais que são as possibilidades de existências, né? A gente só enxerga os seres humanos, a gente só enxerga os animais. Mesmo assim, a gente enxerga mais ou menos, né? A gente enxerga mais ou menos. Até os seres humanos a gente enxerga mais ou menos, né? Os animais a gente enxerga muito menos do que mais, possivelmente, né? Mas tem uma infinidade de outras existências, assim, que a gente nem consegue imaginar, né? Aí quando a gente estuda uns livros como Palavras do Meu Professor Perfeito, ou mesmo livros do Shagdu Rinpoche, que eles falam desses outros seres, desses outros reinos, a gente não consegue nem acreditar direito, assim, né? Como é que pode existir outras existências, assim, que a gente nem conhece, nem consegue enxergar, né? Mas a gente devia se lembrar disso, sabe? Que quando a gente fala em Reino dos Infernos, ou Reino dos Fantasmas Famintos, a gente não está se referindo só a estados mentais que a gente mesmo transita nessa vida. Existem seres que estão tendo essa experiência unicamente, assim. Então, de vez em quando, a gente precisaria se lembrar disso, né? Até para desenvolver a motivação de poder, um dia, enxergar esses seres e ser de algum benefício para esses seres, né? O Shagdu Rinpoche tem um livro lindo, que é o... que, né, na verdade, não foi o Shagdu Rinpoche que escreveu, foi a Kadro que escreveu, né? Sobre as práticas das preliminares, né, de Nondro. E ele fala sobre os reinos, o Shagdu Rinpoche fala sobre os reinos, e ele fala que às vezes a gente precisava lembrar dos seres que estão no reino dos infernos, né?
ter essa experiência de morte e de sofrimento, de ódio e de medo o tempo inteiro, e aí morre, renasce, morre naquela mesma experiência. A gente precisaria se lembrar desses seres também, né? De verdade, esses seres que vivem nesse reino propriamente, né? E o Shagdu falou assim, porque se nós praticantes, né, não nos lembrarmos desses seres e não dedicarmos nosso mérito para esses seres, quem que vai lembrar? Né? Dá uma coisa no coração, assim, de pensar nisso, né? E a gente não lembra, né? A gente lembra mal... A gente mal nota o que a gente vê, né? Imagina o que a gente não vê. Pode ser que a gente nem mesmo acredite que existam essas experiências verdadeiramente, né? Mas existem. Então, é assim, esse primeiro verso é isso, é com determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, né? Mais precioso do que uma joia mágica que realiza desejos. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Daí, o Dalai Lama, quando ele fala da determinação de alcançar o bem supremo, ele aponta para a necessidade de a gente compreender e de a gente refletir sobre as 4 nobres verdades, né? O Lama Santen, recentemente, ele tem falado muito sobre as 4 nobres verdades. Porque embora a gente conheça, a gente possa ter lido sobre isso, a gente... falta um pouco a gente realizar, né? Ter uma compreensão mais profunda disso, né? Então, a primeira nobre verdade é assim, o que é o sofrimento? A gente compreender todas as formas de sofrimento. Gente, sofrimento, assim, enxergar todas as formas de sofrimento significa também enxergar o sofrimento em quem parece que está muito bem no samsara, por exemplo, né? As coisas estão dando muito certo. A gente pode ser que essas pessoas a gente nem... assim, essa pessoa está bem, né? Quem está mal é quem está sem dinheiro, quem está doente, quem está... Não, tem um nível de sofrimento que é o sofrimento mais sutil, que permeia toda a experiência humana, né? Então, a gente precisaria refinar nossa compreensão do que é sofrimento, né? Em geral, a gente enxerga o sofrimento, aquele óbvio, né? A gente enxerga o sofrimento da mudança, quando as coisas mudam, as pessoas sofrem, a gente entende mais ou menos, mas esse sofrimento que tudo permeia, que é simplesmente decorre simplesmente do fato de a gente estar nessa vida, não sabe nem como que veio, nem como que vai, né? De ficar buscando ser feliz de um jeito totalmente furado, né? Comprando esse samsara paraguaio aí, né? Essa promessa paraguaia do samsara, né? Então, esse sofrimento permeia e está presente na vida de todo mundo. Então, quando a gente vê alguém lutando muito para conseguir uma promoção ou para conseguir sei lá o quê, né? E achando que é só isso é sofrimento. A gente precisaria rezar para esses seres também, né? Que eles possam transcender essa visão do que seria felicidade, né? Então, a primeira nobre verdade, a gente precisa compreender o que é o sofrimento, em todas as suas manifestações, né? O sofrimento do cara que está causando mal para todo mundo, né? Precisa compreender esse tipo de sofrimento também, né? Como um sofrimento que assim, por que a gente diz que uma pessoa que está aprontando, atrapalhando a vida de todo mundo é uma espécie de sofrimento? Porque certamente ele está plantando causas de sofrimento futuro. Não tem chance nenhuma de furar, né? Então a gente já enxerga sem a questão do tempo ali. Com certeza aquilo já é sofrimento, né? A gente já bota na conta do sofrimento. A pessoa está cavocando as causas do sofrimento, achando que está tudo bem, está se dando bem, né? Mas está ali aprontando, atrapalhando a vida dos outros, ou mesmo ferindo os outros, achando que está muito bem, que está fazendo o que tem que ser feito mesmo, né? E a gente olha e tem que enxergar que isso já é sofrimento, né? A segunda nobre verdade é das causas do sofrimento que a gente precisa abandonar, né? A gente precisa, de uma vez por todas, abandonar as causas de sofrimento. Por mais que a gente ache que tem razão, né? Por exemplo, quando a gente sente raiva, a gente pode achar que tem muita razão de sentir raiva. Vai ter um verso só para isso, né? Que a gente vai falar bastante sobre raiva, né? A gente pode achar que tem muita razão. E isso não tem a menor importância. A gente tem razão
não tem a menor importância, na verdade, porque a gente está ali jogando lodo um na cara do outro, como diz o Lama Santa, né? A gente só está ampliando o samsara, né? É claro que a gente vai agir, né? É lógico que a gente vai lutar por condições mais justas, a gente vai defender as pessoas que precisam ser defendidas, é claro que a gente vai fazer isso, né? Mas a raiva, propriamente, o veneno da raiva, ele é causa de sofrimento. O veneno da raiva a gente vai precisar abandonar. Daí a terceira nova verdade é a cessação do sofrimento, que a gente vai precisar ter essa experiência de se libertar do sofrimento, né? E a quarta é o caminho para a cessação do sofrimento, que a gente vai precisar desenvolver. Então, a forma como o Buda apresentou as 4 novas verdades, ela é muito inteligente. O Buda não era fraco, realmente, né? Porque primeiro ele fala assim, olha, ele fala uma coisa, ele vai ensinar pra gente a forma como a gente está acostumado a aprender coisas, né? Primeiro assim, olha, vocês estão vendo sofrimento? Aí a gente fala assim, é mesmo, tô vendo, como se estivesse indo no médico, né? Ai, doutor, eu tô com uma dor aqui, né? Ah, então você tá vendo, né, que você tem uma dor aí. Ah, tem. Aí, você sabe o que causou isso? Aí, o Buda vai explicar, né? O que causou isso? Ah, então, você tá com essa dor aí porque isso. Então, agora, você sabe que essa dor pode passar para sempre, né? Aí a gente, pode passar para sempre? O que eu faço para passar para sempre? Tá aqui o caminho, né? Então, a apresentação das 4 novas verdades é mega habilidosa, né? É uma grande habilidade. Isso precisaria contemplar bastante as 4 novas verdades, né? Então, vi os ensinamentos sobre isso, né? Que o Lama Santa tá voltando, assim, a falar sobre isso. Como é que vocês estão, chuchus? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, além do microfone? De como que habilita o microfone? Muita coisa misturada. Como é que vocês estão vendo isso? Tá bom, vocês não querem falar comigo, eu continuo. Essa sensação é experimentada no final do caminho? O Gabriel perguntou, né? Se a sensação é experimentada no final do caminho. Essa sensação, a terceira nobre verdade, é a experiência de liberação do sofrimento, né? Mas é lógico que ao longo do caminho, algumas coisas a gente já não pega mais a gente, né? A gente vai aos poucos experimentando, não é um 0 ou 100, né? Uma das formas de a gente avaliar a qualidade da nossa prática, ou como que a gente está, se o que a gente está praticando, a forma como a gente está praticando, ela está sendo adequada ou não, é justamente à medida que a gente tem de estar livre de aflições mentais, né? A gente vai se livrando um pouco de algumas coisas, né? Tem coisas que a gente já não perde o rumo completamente, né? Coisas que há um tempo talvez fizesse a gente sair completamente da casinha, agora pode ser que não, né? Pode ser que a gente tenha uma outra visão, pode ser que a gente esteja mais adoçado, assim, vamos dizer assim, né? O coração mais aberto também para lidar com coisas que a gente poderia não ter como lidar um tempo atrás. Então, é uma coisa que vai acontecendo ao longo do caminho, com certeza, né? Mas é bom a gente entender que existe a possibilidade de cessação do sofrimento, né? E só existe essa possibilidade porque o sofrimento não faz parte da nossa essência, né? Porque se fosse uma coisa que pertence à nossa essência, aí não tinha jeito, né? Mas não faz. Então é só limpar, né? É o que está por cima, assim. Então isso é uma grande coisa. Isso às vezes é uma crença muito cruel que a gente pode ter, né? Que as pessoas podem ter também. Que é assim mesmo, que a natureza humana é assim mesmo, é maldade, é ter raiva. Não é verdade. A natureza humana, ela é contaminada por essas coisas, mas a essência de todo ser humano é a essência do Buda, é a mente do Buda, né? Então, a gente pode não, para nós pode não ser isso não pode vir muito fácil, pode não vir muito fácil, né? Mas é bom a gente se acostumando, pessoal. A gente é Buda, viu? Quanto mais rápido a gente entender, melhor pra gente, né? Mas a gente tem que sair por aí agindo como Budas, né?
Então é isso, né? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, Então, assim, em benefício de todos os seres, como a gente comentou, né? A razão para desejarmos despertar é ajudar todos a despertar do sonho, né? Essa motivação mahayana, que pode ser aplicada a qualquer prática. Isso é muito interessante, porque, assim, a gente já comentou, né? Que a gente pode ter basicamente duas motivações, assim, para praticar, né? Para praticar, seja sentado na almofada ou para levar a nossa vida. A gente aqui, pessoal, a gente está falando, nosso trabalho, nosso estudo aqui vai ser mais relacionado a como a gente leva a nossa vida, né? No dia a dia, assim, a nossa vida cotidiana. Como é que a gente faz para misturar as coisas mesmo, né? A prática com a nossa vida cotidiana, né? O Drone Tempa, que era o discípulo da Tisha, ele deu uma orientação uma vez para um discípulo dele, né? Ele falou assim, que o Alan Wallace vive repetindo isso. Para mim, para vários alunos, ele repete isso, né? A instrução foi assim: abra mão de todos os apegos aos assuntos desta vida, né? E deixe que a sua mente se transforme no Dharma. Então, a mente se transformar no Dharma não é ficar 15 minutos sentado na almofada, né? É pegar a vida nossa, assim, as pessoas estão do nosso lado, nosso trabalho, e agir colocando o Dharma no meio, né? Então, essa é a motivação mahayana. A gente pode, se a gente tiver essa motivação de onde quer que a gente esteja, né? Avançar no caminho na direção da iluminação para beneficiar todo mundo, essa é a motivação mahayana. E ela pode ser aplicada a qualquer prática, a qualquer coisa que a gente fizer, né? E ela nos livra desse autocentramento. E é a forma de a gente cultivar a compaixão livre do apego, né? É procurar beneficiar todos os seres, incluindo nós mesmos. A gente está no meio desses seres. Então, vocês nem se preocupem com isso. Ah, mas eu? Não, eu também sou um ser, estou no meio, benefício de todos os seres, né? A gente depende de todos os seres para atingir iluminação, porque eles são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, se nós trouxermos todas as experiências da vida para o caminho do treinamento da nossa mente, né? Então, a gente vai olhar para os seres desse jeito, eles não são obstáculo, ao contrário, né? Então, deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Deixa eu... Queria conseguir olhar... consegui. Visão, meditação e ação. Isso, exatamente. O Andrade falou isso, né? Visão, meditação e ação. A gente aqui, quando a gente está estudando, né? A gente está desenvolvendo a visão, né? A gente está olhando o ensinamento, pensando como que isso é, a gente vai daqui a pouco começar a pensar como é que isso é na vida, aqui com essa fala da Alan Wallace, mas a gente está desenvolvendo essa visão, né? O que é bodhicitta, o que são os 4 nomes verdades, a gente está procurando estabelecer essa visão de mundo, né? Daí a meditação vai ser a gente se familiarizar com a visão, não é só a meditação em silêncio, né? A meditação em silêncio é uma forma de se familiarizar com o silêncio, que é maravilhoso. É uma forma de se familiarizar com a natureza da mente livre de movimento. Maravilhoso. Mas a meditação também pode ser enxergada como a própria vida, né? Se a gente trouxer a visão para a nossa vida, é uma forma de meditação. A gente se familiariza com a visão na nossa vida e age espontaneamente a partir daí, né? Se a gente tem a visão, se a gente estabelece a visão clara, né, de qual que é a condição de todos os seres, né, de que seja lá o sofrimento que os seres estejam atravessando, aquilo não faz parte da essência de Buda, e portanto eles podem se livrar daquilo, e a gente vai enxergando isso em todas as direções, a ação vai ser espontânea a partir daí, né? Cada vez mais espontânea, né? Então sim, é visão, meditação e ação. Caminho básico, né? Basics. Os 3 aspectos do caminho. Também, né? Então, olha só essa frase do Alan Wallace aqui. Que é uma coisa que a gente vai fazer. Esse primeiro verso ele é um pouco menos complicado, assim, né? Então, ele é um verso de abertura, assim. Ele é muito, muito, muito importante, mas ele é menos complicado. Vai ter versos que vão ser um pouco mais complicados. Mas uma coisa que a gente vai fazer, que eu vou procurar fazer aqui com
nossos estudos, é trazer comentários de vários mestres sobre cada verso, né? Então, sobre esse primeiro verso, o Wallace fala uma coisa linda, que é muito prático também, que a gente pode fazer na prática o dia inteiro, assim. Sempre que avistarmos alguém andando do outro lado da rua ou passando por você, traga à sua mente o seguinte pensamento: o meu caminho para a iluminação só é possível porque você está aqui. Desenvolva um fluxo contínuo de gratidão. Porque todos os seres, mesmo os que a gente não conhece, né? Eles vão fazer parte da motivação, eles vão fazer parte do combustível da nossa prática, né? Então, a gente poderia olhar para todos e falar, e com essa visão, né? De o meu caminho só existe porque você está aqui, porque esse encontro aconteceu, né? E desenvolver um fluxo contínuo de gratidão por todos os seres, né? A Tenzin Palmo, ela fala assim: esse verso nos oferece uma outra forma de olhar para a vida. Como diz Shantideva, quando buscamos apenas a nossa felicidade, nós só conseguimos mais frustração e sofrimento. Mas quando buscamos a felicidade dos outros, descobrimos a nossa própria felicidade. Isso é super paradoxal, assim, parece, né? Em termos numéricos, como seres sencientes são infinitos e eu sou um só, faz mais sentido preocupar-me com os que são muitos. Sua Santidade Dalai Lama diz que seu primeiro pensamento ao acordar pela manhã é como pode usar o dia para levar mais felicidade aos outros. Então, assim, essa é a base do cultivo da Bodhicitta, né? E, assim, tá na hora de a gente levar isso realmente a sério, sabe? A gente parar de classificar os seres, assim, entre quem... Esquecer um pouco vi um erro aqui. Esquecer um pouco as histórias, sabe? Que a gente conta sobre as pessoas, né? Essas histórias que são limitadas, que estão limitadas no tempo, que estão limitadas nas circunstâncias da nossa vida, né? Que estão congeladas, assim, por como que a nossa vida está configurada nesse momento. A gente precisava, cada vez que olha para alguém, ter essa visão mais gigantescamente aberta. Assim. Estamos todos nessa experiência de sonho e sofrendo, né? Que a gente possa se livrar disso. Não interessa as historinhas que estão acontecendo agora. Isso é, sim. Shantideva falava assim a Tisha falava para os casais que vinham lá com picuinha de briga de casal. Ah, por que ele falou isso pra mim? Que ela fala assim, ela sempre faz isso, sempre faz... A Tisha falava assim, vocês sejam gentis um com o outro, porque em breve vocês estarão mortos. Era um conselho para os casais que ele dava, né? Tipo, mandava logo uma real na cara das pessoas. Olha, esse mimimi, ele é pequeno, né? Vamos abrir o coração, vamos abrir a visão. Daqui a pouco vocês vão morrer. Por que vocês estão brigando de bobeira, né? E a gente está nesse caminho infinito. Na visão budista, a gente está nesse caminho infinito. Né? Que não vai terminar nunca. Nem quando a gente for Buda, não vai terminar, assim. Né? A gente vai voltar, a gente não vai... Quando a gente se iluminar, a gente não vai para um outro lugar, ficar curtindo lá as férias, né? Merecidas, num caminho do Bodhisattva. A gente não é isso que vai acontecer. A gente vai estar aqui, neste mesmo lugar, com esses mesmos seres, né? Só que com poder, amor e sabedoria não muda, né? Mas a gente não vai para outro lugar. É sensacional esse conselho para os casais, assim. E a gente podia pensar nisso, né? Cada vez que a gente briga com alguém, essa é uma terapia um pouco de choque, né? Mas a Tisha, ele dava... Por isso que ele foi um grande mestre no Tibete, né? Ele dava essas bufas na cara das pessoas. Então, assim, ó, vocês vão morrer. É isso mesmo? Vocês vão continuar brigando? Daqui a pouco vocês vão estar mortos. É assim que vocês querem passar o resto do tempo, né? Brigando. Mas isso é uma reflexão super... Se fosse a última vez que a gente está vendo alguém, será que a gente brigaria? E não pode ser a última vez que a gente vai estar vendo alguém? Sempre pode ser, né? Será que era isso mesmo que a gente queria fazer? Né? Então, a gente precisa... Pessoal, o convite assim, desses ensinamentos, desses nossos encontros, é isso. É trazer essas coisas para a vida, cada vez mais, assim, cada vez mais misturadas mesmo, sabe? Não é estudar o Dharma numa segunda-feira de noite, que dia que é hoje? Uma quinta-feira à noite, e aí levantar da cadeira, fechar o Zoom e continuar a vida como ela sempre foi.
Não é isso, né? A nossa proposta aqui é assim, é rasgar o coração mesmo, assim. Agora vamos fazer isso, né? Vamos olhar para os outros, como se a qualquer momento a gente pudesse se perder. E se eu puder, nos momentos de encontro com o outro, né? Se eu puder plantar uma semente do Dharma não que a gente vai virar professor budista, ficar querendo ensinar as pessoas, não é isso. Mas se a gente puder, em cada contato que a gente tem com o outro, né? Plantar uma semente de qualidade, assim, né? De amorosidade, de criar uma marca de amorosidade no contínuo mental do outro, sabe? Não uma marca de raiva, uma marca de indiferença, sei lá mais o que a gente pode expressar por conta dos nossos hábitos, né? Mas se a gente fizer esse voto todo dia de manhã, que nem o Dalai Lama faz, todo dia de manhã, como é que eu posso hoje, em cada interação que eu tiver com o outro, eu poder fazer a vida ficar mais significativa para o outro, né? Que isso vire uma marca kármica para essas pessoas, né? A gente não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, né? Com o outro, com as pessoas que a gente ama, né? Não faz muito tempo que perdi meu pai, né? Meu pai faleceu em março desse ano. E assim, nos últimos tempos assim, que eu estava com ele, eu tinha isso muito presente. Eu já sabia que ele estava doente, né? Então ajuda um pouco, né? A gente ter essa noção. É uma coisa tão burra isso, né? Porque a qualquer momento as pessoas podem partir, né? A gente pode não se encontrar mais nesta vida, assim, né? Mas quando alguém tá doente, a gente fala, tá doente, então agora sim, realmente a pessoa vai morrer. Isso é a coisa mais burra do mundo, né? Mas foi assim, né? Então, durante o tempo que eu soube que ele estava doente, eu tinha isso muito presente, sabe? Eu vou deixar uma marca no meu pai de presença, assim, né? De cuidado, né? Ele tinha uma história de solidão muito grande na vida, de abandono muito grande na vida, né? Então, durante esses últimos tempos, eu fazia esse esforço, assim, de deixar uma marca de acolhimento, em vez de uma marca de abandono, sabe? Se a gente mas a gente se limita, né? Se limita de tudo que é jeito, se limita às pessoas que a gente ama, se limita aos momentos que a gente acha que são os últimos daquela pessoa, a gente limita isso. Eu tô falando pra mim mesma, viu? Tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim mesma, né? Se eu mesma também fosse capaz de expandir isso pra todos, é isso que é o praticante, né? Não é outra coisa. Não é fazer retiro só, né? Não é, sei lá o quê. É a gente conseguir estabelecer esse tipo de relação significativa, de semente de qualidade, que a Maíra está falando, todo tipo, toda chance que a gente tiver. Eu lembro bem do Lama Santa, em uma época atrás, eu era meio motorista, quando o Lama Santa eu era mais motorista dele, né? Então, a Luciana está falando que o pai dela está com 80 anos, que ela vai agir como eu agi, mas não só com o seu pai de 80 anos, a gente não devia agir só com o nosso pai de 80 anos, a gente devia agir com todo mundo, né? Mas eu sei que tem situações que a coisa fica mais clara, né? Como aconteceu comigo, assim, ficou muito claro. Mas depois eu fiquei pensando, puxa vida, né? Por que eu não faço isso com as outras pessoas também, né? Então, eu estava contando o Lama Santa, né? Eu ficava levando do aeroporto para o retiro, não sei o quê. E a gente parou num farol, assim, e veio uma criançada pedir esmola no farol, né? E sempre é uma situação que a gente não sabe direito o que fazer, né? A gente não... E o Lama Santa, ele fala assim... Eu falei, Lama, o que a gente faz com isso? Aí o Lama falou assim, olha, eu sempre dou uma moeda, sabe o que eu faço? Eu pego uma moeda, deixo umas moedas no meu carro, aí deixo a moeda lá. Aí eu dou uma moeda, mas só que enquanto eu dou a moeda, eu olho para essa criança. Eu dou um olhar bem amoroso para essa criança. Então é como se ele usasse a moeda de isca, sabe? Para poder, a criança vai lá pegar a moeda, aí o Lama Santa tem aquele olhar amoroso do Lama Santa, né? E pronto, invade a criança. Então ele usa a moeda de isca para poder dar um olhar amoroso para a criança. Ele fala assim, pode ser que essa criança nunca tenha recebido um olhar amoroso na vida, né? Então assim, gente, a gente
podia pensar, né, em todas as oportunidades que a gente tem de fazer isso, né? Em todas as nossas interações, assim. Essa um pouco vai ser a contemplação que a gente vai fazer durante essa semana, né? Como que a gente pode, que olhar que a gente pode dar para todas as pessoas que cruzam a nossa vida. Até a pessoa do telemarketing da TIM, sabe, assim, da Vivo, né? Esses coitados, esses atendentes de telemarketing, né? A gente pode pensar que, não, se eu for bem grossa com essa pessoa, eu vou resolver meu problema, né? Ela vai resolver meu problema, porque meu celular é isso, mesmo nessas situações, né? É muito legal, é muito engraçado quando a gente age diferente. A pessoa nem entende o que está acontecendo. A pessoa está tão acostumada a uma porrada que ela nem entende, né? É muito engraçado, muito interessante fazer. Mas eu acho que é essa coisa, assim, né? Essa é a proposta da prática, né? Da nossa prática como praticante Mahayana, né? A gente não devia achar que... A gente não devia perder de vista isso, né? Nós estamos todos no caminho rumo à iluminação. Todos. E se a gente está se cruzando agora, que lindo! Nós vamos agora aproveitar, nós não vamos esquecer disso, que nós estamos no caminho. Nós aqui, vou bem largar o compartilhamento assim, só para a gente se olhar um pouco, para eu olhar um pouco mais vocês também. Nós aqui, agora, né? A gente está se tocando, né? A gente está se tocando. Então, isso não é... Se a gente sustenta esse olhar, não é uma outra coisa a vida da gente? A vida da gente vira uma outra coisa, vira um jardim de prática mesmo, né? Vira um retiro mesmo, o tempo inteiro, né? Então, que a gente possa não perder de vista que a gente está sempre praticando, né? As pessoas estão sempre... A gente tem sempre essa possibilidade de tocar o outro, né? E a gente vai... o que a Tenzin Palmo falou, né? Que o Dalai Lama fala, que muitas pessoas falam que a forma mais fácil de ser feliz é ajudar o outro. Não é ajudar o outro porque a gente está melhor e o outro está pior, né? É que quando a gente faz esse tipo de interação, quando a gente consegue oferecer o que a gente tem de melhor para o outro, tá pago. A gente já se alegra ali mesmo. Não tem erro, né? Então é esse tipo de felicidade, assim. Não é aquela, consegui ajudar. Puxa, como eu sou demais. Não é isso, né? O Zé Andrade fala assim, domingo no SEB, na conversa apreciativa, o tema ação social, fiquei na dúvida de que forma o SEB como entidade poderia ajudar a atuar socialmente. Individualmente, nós recebemos os ensinamentos, mas coletivamente. Esse é um desafio, realmente, assim, de como que a gente poderia se organizar, né? Para agir coletivamente. Mas sabe o que eu acho também, assim? Cada um pode ser que a gente, como SEB, assim, como instituição, assim, a gente não consiga se organizar propriamente, né? Assim, como com uma coletividade no SEB, né? Mas seja lá para onde a gente for, talvez cada um aqui esteja engajado em alguma ação, né? Social, em alguma organização. Mas seja lá para que organização a gente for, a gente precisa levar esse ponto no coração. Não sei bem que organização que isso pode virar, né? Mas se não tiver essa essência, a gente não resolve as coisas, né? A gente não consegue atuar de verdade, né? Mas eu entendo o seu ponto também. A gente às vezes quer dar uma forma, né? Para uma coletividade no SEB. Pode ser que a gente consiga, né? Mesmo. Mas ainda que não, e ainda que sim, né? Isso tudo que a gente está discutindo, ele não está descolado disso, sabe? Não está descolado. Porque se a gente levar aflição mental para os lugares onde a gente quiser ajudar, seja por medo. Olha só que coisa interessante, né? A gente pode pensar assim, claro que a gente não vai levar raiva, né? Vamos supor que a gente resolva criar uma organização que vai apoiar os moradores de rua, por exemplo. Sei lá, X. Claro que a gente não vai levar raiva para uma ação assim, né? Mas a gente pode levar medo, sabe? Pode levar uma visão limitada do outro. A gente pode achar que o outro, está nessa situação, e a gente achar que aquilo não tem muita saída, né? Então, se a gente não levar um olhar libertador
para as ações sociais que a gente quiser fazer, um olhar que enxerga os recursos do outro, né? E daí, em vez de a gente ter medo ou lamentar o que acontece com o outro, a gente tem uma coragem, assim, destemor, que é a palavra que eu mais adoro na vida, destemor. Eu amo essa palavra. Fearless, né? Um coração sem medo. Aliás, eu ia esquecer de falar isso, mas eu vou falar. Compaixão em tibetano significa, a palavra é ninje, né? A tradução literal de ninje que eu aprendi com o Jongsar é coração gigante, grande, sem medo. Então é o sentido da palavra compaixão. Olha que bonito isso. Porque sabe o que acontece? Eu não sei vocês podem... Comigo aconteceu isso. Muitas vezes eu me peguei assim. Quando a gente está na frente do sofrimento, ou quando a gente está desejando que o outro não sofra, que o outro se livre de sofrimento, a gente pode fazer isso a partir do medo. Sabe? Medo do sofrimento do outro, medo de que o outro não aguente, medo de que o outro não consiga se livrar daquilo, do medo. A compaixão, ela não tem medo, ela tem coragem, destemor. Percebam isso. Quando vocês estão na frente do sofrimento, o que brota? Se brota um medo de que aquilo não se resolva, um medo de que aquela pessoa afunde, ou se brota um olhar libertador, que olha para o outro e fala assim, vai criatura, você pode, a sua essência é livre, você tem todos os recursos que você precisa. Repare no que brota. Porque isso é uma grande diferença. E eu acho que a gente, se quiser ter uma ação social, a gente precisa ir, assim, munido disso daí, né? Caso contrário, a gente só vai complicar a vida das pessoas, achando que está ajudando, né? Achando que está transformando alguma coisa, né? Mas se a gente não partir dessa base, eu acho que a gente não tem chance. Bom, então... Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui para a gente encerrar, que eu quero fazer uma prática com vocês. Então, eu acho que a fala que tem mais a ver com essa discussão que a gente teve agora foi essa do Alan Wallace, realmente, né? De a gente olhar... Estou conseguindo mexer aqui o PowerPoint. Eita, travou o meu PowerPoint aqui. Acho que não quer voltar. Mas a fala mais importante, eu acho que na prática, no dia a dia mesmo, é essa fala do Alan Wallace, né? A gente olhar para o outro com ter esse olhar para o outro, sempre que a gente encontrar, né? Que o outro faz parte do nosso caminho. Aliás, nós estamos no caminho juntos, né? Se a gente olhasse para todos, assim, como parceiros no caminho, mesmo que o outro não faça a mais pálida ideia do que a gente está imaginando, né? Mas é isso. Todos nós somos parceiros no caminho. Imagina quando tem essa motivação mahayana, então, claro, toda vez que a gente faz prostração na frente do altar de um mestre qualquer, a visualização é de que todos os seres estão fazendo prostração com a gente. Quando a gente faz qualquer prática, senta na almofada, imagina que todos os seres estão fazendo prática contigo, né? Assim a gente vai se sentindo cada vez mais abraçada com todo mundo, né? Cada vez menos isolada, assim, das pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque eu queria mostrar uma imagem para vocês, para a gente poder fazer a prática. E aí, fofo, posso mexer aqui? A ver. Agora deu. Então, essa frase do Alan Wallace, né? Quando a gente enxergar alguém, a gente sustentar essa visão de gratidão, de parceria, né? No caminho. Assim. E agora, a prática que eu queria fazer com vocês, para a gente começar bem, é uma prática de Avalokitesvara, ou do Buda da Compaixão. Eu sei que tem muitas pessoas, assim, o nosso grupo é super heterogêneo, assim, tem pessoas que estão em vários pontos do caminho, assim, que tem várias experiências de base, assim, né? Tem várias bases, assim. Mas eu queria propor logo de a gente fazer uma prática de meditação e de intuação de mantra, sabe?
que está muito ligado a esse ensinamento. Então, eu queria que vocês olhassem bem para essa imagem aqui. Por várias razões eu queria compartilhar essa imagem com vocês. Uma delas é a seguinte. Essa imagem, ela... Vocês conseguem ver direitinho, será? Lu, tá dando para ver direitinho? Tá. Então, essa imagem, ela é uma foto, né? Ela é uma foto de uma estátua. Muitas pessoas já sabem, já conhecem essa estátua, já viram, já conhecem a história e tudo, mas desculpa aí, vou ter que repetir para as outras pessoas. Essa estátua, olha, para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo bem no canto, não sei se vocês enxergam um cursor aqui, no canto esquerdo da foto tem um papelzinho aqui, não é? Um quadradinho aqui. Aqui, mais ou menos, é a altura dos olhos da gente, de uma pessoa. Então, vocês imaginam o tamanho dessa estátua. Ela é muito grande, né? E é uma estátua que foi usada no filme Kundun, do Dalai Lama. Quem não assistiu, por favor, assistam, porque o filme é lindo, né? É a história da vida do Dalai Lama. Essa estátua, ela é toda dourada no filme de Scorsese. Ela é toda dourada e ela está atrás do Dalai Lama quando ele é entronado, né? Quando ele recebe o título do Dalai Lama com 16 anos, né? Então, ela é toda dourada, estava atrás do Dalai Lama, né, no filme. Aí, depois que o filme acabou, o Scorsese largou essa estátua no meio do deserto do Saara, onde foi filmado uma série lá, uma parte do filme, né? Ficou lá, ao vento, ao tempo, né? Aí um aluno do Lama Zopa viu a estátua toda estragada lá e pediu ajuda para o Lama Zopa para restaurar a estátua. Daí o Lama Zopa trouxe a estátua para a Itália e essa estátua está nesse centro que é vizinho das terras que o Lama Alaolas comprou. Então, ela faz parte desse centro que apoia, né, o Lama na coisa dos vistos também para os alunos e tal. Então, ela está no Instituto Lama Tsongkhapa, em Pomaia. Eu faço votos que todos vocês visitem esse lugar, né? Então, ela é uma estátua de Tenzing, né, do Buda da Compaixão. Então, para quem não está muito familiarizado com a imagem, assim, né, eu queria falar um pouquinho dela, né? Porque depois a gente vai fazer uma prática como se a gente estivesse visualizando essa imagem, né? Então, olha, então essa é uma representação de Avalokitesvara, né, do Buda da Compaixão, que é bem comum também. Outra representação muito comum é o Avalokitesvara de 1000 braços, né? Mas essa é uma representação bem comum também. Então, todas as representações de deidades, né, de Budas, elas têm significados, né? Não tem nada aqui que é por acaso, assim, né? Então, o corpo de Avalokitesvara é branco, né, simbolizando a pureza da consciência, da própria mente do Buda, né? Ele tem 4 braços, né? Então, os 2 braços, esse tem uma ligação com o que a gente discutiu até agora. Esses 2 braços, esses 2 primeiros braços que a gente chama, eles estão segurando uma joia aqui, que é a joia da Bodhicitta. Então, isso representa que o Buda da Compaixão, ele protege a Bodhicitta, né, com as 2 mãos. E essa é uma atitude do praticante, de proteger a Bodhicitta em todas as situações. Então, seja lá a situação que a gente se meter na vida, a gente não deveria abrir mão dessa visão e da intenção de cultivar a Bodhicitta em qualquer situação, né? Então, ele segura a joia da Bodhicitta com os 2 primeiros braços, né? Com o braço direito superior, ele segura um mala. Não sei se dá para vocês verem, mas tem um mala de cristal aqui, né? Que quando bate sol, quando bate sol ele fica multicolorido, só para ficar mais linda a estátua, né? Então ele tem um mala e significa que ele está o tempo inteiro rezando pelos seres, continuamente, né? É isso que o mala representa. Na mão esquerda superior ele está segurando uma flor de lótus, né? Representando o nascimento do lótus, né? A sabedoria sem nenhum desconhecimento a partir do sofrimento, né? Do reconhecimento do sofrimento dos seres, né? A compaixão e a sabedoria sem obscurecimento, né? Ele está com os olhos sempre abertos. Os olhos abertos significa isso, ele está sempre olhando os seres, incessantemente, né? Daí as joias, os colares, as roupas de seda, tudo isso representa o caminho, né? A realização que supera o samsara, que transcende o samsara. Essa basicamente é a simbologia assim, da representação
do Buda da Compaixão. Ele está sentado aqui, significa que ele está o tempo inteiro sem oscilar. Ele está sentado num assento de lua, tá numa flor de lótus, né? Está o tempo inteiro sem oscilar, aconteça o que acontecer, presente, sem oscilar. A Ana Paula perguntou o significado das orelhas grandes. Isso é um sinal, é uma marca do Buda, dos Budas, né? Um dos sinais dos Budas é a orelha grande. Eu não sei exatamente por quê. Se você me pegou, Ana, eu não sei exatamente o significado, mas todos os Budas eles têm essa é parte das marcas maiores dos Budas, né? Que são visíveis assim. Então, a gente agora queria convidar vocês a fazer uma prática, né? Com essa visualização, mas eu não queria que vocês ficassem olhando para a tela, assim, né? Eu vou conduzir a prática, e mais importante do que visualizar a Avalokitesvara na nossa frente, é sentir a presença de Avalokitesvara na nossa frente. Então, isso é uma coisa super bonita, sabe? Os Budas, eles estão presentes, né? Eles se manifestam de infinitas maneiras, né? Pode ser que a gente pense assim, não tem Buda nenhum presente aqui porque eu não estou vendo nada, né? Mas eles estão agindo da forma, todas as maneiras, assim, né? Faz parte do voto deles, né? Olhar por todos os seres. Então a gente precisaria cultivar isso no coração, assim, né? Essa conexão e cultivar a certeza da presença dos Budas, né? E cultivando isso no nosso coração. Pode ser que faça mais sentido ou menos sentido, mas é igual a uma meditação, né? Uma familiarização com essa presença, né? Desses seres iluminados assim, na nossa vida. Então eu vou deixar um pouquinho aqui a imagem, só um pouquinho. Depois eu vou ter que tirar, na verdade, ela porque eu vou precisar compartilhar um áudio que eu queria compartilhar no momento da prática, que para a gente ouvir o Lama Wallace recitando o mantra da compaixão. A gente vai recitar o mantra junto com ele. Tá bom, amores? Então agora, se vocês puderem fechar os olhos, de novo, procurar sentir o corpo bem confortável. A gente traz essa qualidade de cuidado, de amorosidade com o corpo. Vai soltando todas as tensões. Sente como está o coração. Procura trazer uma qualidade de abertura do coração para essa prática. Como eu disse, é uma prática que é uma prática originalmente de visualização. Mas o que eu aprendi pessoalmente, assim, com essas práticas, é que mais importante do que visualizar é sentir as qualidades daquilo que nós estamos visualizando. Pode ser que você tenha facilidade para visualizar, mas ainda assim, lembra da importância de cultivar a qualidade do que a gente vai visualizar. Então a gente começa imaginando um céu bem aberto, claro. Se sinta nesse céu, completamente desimpedido, brilhante, sem nuvens, amplo, bem aberto. Procura trazer essa qualidade de espaço, de abertura para o coração, para a mente. E agora imagina que nesse espaço surge uma grande flor, uma flor de lótus, transparente, mas multicolorida, como se fosse de vidro.
mas completamente imaterial. Linda, fresca, brilhante, encantadora. Imagina essa flor maravilhosa na sua frente. E sobre essa flor, imagina agora um assento de lua, como se fosse possível cortar uma fatia da lua, com aquela cor branca. E esse assento de lua fosse servir de trono para o Buda da Compaixão. Imagina agora o Buda da Compaixão como nós vimos na imagem, ele sentado sobre esse assento de lua, sobre essa flor de lótus. Mas de novo sente a presença desse ser absolutamente compassivo, a própria representação, corporificação da compaixão, do amor e da compaixão. Então, o corpo desse Buda, ele também é translúcido. Ele não é feito de matéria. Ele é feito de luz. Mas imagina essa luz, esse corpo de luz branco, vestindo todos esses ornamentos de seda, de joias. Imagina os olhos desse Buda constantemente abertos, olhando para cada um dos seres, dando atenção, reconhecendo as dificuldades, os obstáculos de cada um dos seres, incessantemente. E Avalokitesvara sorri, gentilmente, levemente para nós. Lembra que ele segura na altura do peito a joia da Bodhicitta, uma coisa mais preciosa. Essa joia que é a própria motivação para nós alcançarmos a iluminação perfeita de um Buda, para poder beneficiar todos os seres. Todos, aqueles que a gente enxerga, aqueles que a gente não enxerga. Lembra que na mão direita ele segura um mala de cristal, significando que o tempo inteiro ele emana as preces de amor e de compaixão. E na mão esquerda ele segura uma flor de lótus, representando a compaixão e a sabedoria livres de qualquer obscurecimento, completamente puras. Sente essa presença firme, que não oscila, sempre presente, sem nenhuma oscilação. Sente essa presença amorosa, completamente compassiva, que nos aceita de todo jeito, que aceita todos os seres de todos os jeitos, que enxerga a natureza de Buda em cada um de nós. E agora, conforme nós vamos recitar o mantra Mani Padme Hum, o mantra do Buda da Compaixão, como sendo a fala do Buda. Imaginem que essa é a fala do Buda. A fala do Buda da Compaixão é uma prece
que nós possamos atingir a iluminação, nos libertar completamente do sofrimento, purificar completamente as ações de corpo, de fala e de mente. Imagina que enquanto nós recitamos o mantra Mani Padme Hum junto com o Lama Longolase, do coração de Tirenzig, de Avalokitesvara, partem luzes das 5 cores em todas as direções. Como se fosse uma chuva de bênção para todos os seres, para nós, todos que estamos aqui fazendo prática, juntos agora. Imagina que essa luz toca cada um de nós, toca cada um dos seres que estão próximos de nós, toca todos os seres. Toca o coração de todos os seres. Procurando levar conforto, paz, coragem, sabedoria, todas as qualidades mais maravilhosas que vocês possam imaginar e que desejem oferecer para os outros. Imagina que essas luzes se expandem em todas as direções, levando todas essas qualidades que vocês mesmos, que nós mesmos, gostaríamos de oferecer a todos. De novo, mais do que essa imagem, imagina, sente a presença, sente essa luz tocando o seu coração. E agora a gente então recita o mantra junto com o Lama. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Continua por uns instantes sentindo o corpo, o coração, a mente. Descansa um pouco no efeito da prática e do mantra. A gente ainda desfrutando dessa experiência, a gente já poderia dedicar os méritos da nossa prática. Dedicar para que todos os mestres que tocam nosso coração, toda a linhagem, que representam toda a linhagem, eles tenham uma longa vida. Todos os sonhos deles que sempre vão estar ligados a nos livrar do sofrimento, a nos levar à iluminação. Essa é a única preocupação dos mestres. Todos os sonhos dos mestres se realizem. A gente poderia dedicar os méritos também para a nossa própria prática, para que ela siga, para que a gente possa seguir se apoiando, que a gente nunca se sinta sozinho. E dedicar os nossos méritos para todos os seres, para que todos eles despertem desse sonho louco, maluco, de sofrimento. Que todos nós possamos despertar desse sonho. Para simplesmente reconhecer quem nós sempre fomos. Conhecer a nossa verdadeira natureza de Buda. Então é isso, amores. Por hoje é isso. Daí, a sugestão é que durante a semana a gente procure levar, né, essas reflexões, assim, especialmente esse olhar, né, para os seres todos que a gente cruzar, assim. E que se a gente puder também, já desde agora, ler todos os dias, né, os 8 versos, né? A gente possa fazer essa leitura simples, assim, sem grande pretensão, né? Só ler, para que eles fiquem presentes para nós, fiquem vivos, né? Que a gente possa enxergar como aplicar, né? Se a gente tiver... Não é à toa que os grandes praticantes, eles memorizavam os ensinamentos todos, né? Não só os 8 versos, eles memorizavam volumes e volumes e volumes de ensinamentos, né? Para que aquilo estivesse na mão, assim, enquanto pudesse ser aplicado. Então, os 8 versos são muito, muito fáceis de memorizar, muito fáceis, né? A gente poderia fazer isso durante essas 8 semanas, pelo menos, que a gente vai estar aqui dedicando a estudar esses versos, né? Que a gente possa ler os versos todos os dias. E aí, para essa semana, a gente foca um pouco no primeiro, né?
olhar todos assim como parceiros de caminho, é junto com eles que nós vamos atingir a iluminação. Não é, eles não nos atrapalham, pelo contrário, né? Tá bom, queridos? Soltar o microfone de todo mundo. Então, ó, um beijão para todo mundo. Obrigada, Gê. Ó, antes de... Obrigada, Gê. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Maurício postou aqui para nós o significado das orelhas grandes aqui. E as estátuas dos Budas apresentam os lóbulos grandes, simbolizando a nobreza do Buda. A explicação é que os nobres da época do Buda utilizariam muitos ornamentos nas orelhas como forma de ostentar riqueza e poder. O peso dos adornos poderia causar. É que eu acho que a explicação é mais ou menos, né? Porque o Buda, Sakyamuni era um Buda histórico, mas pode ser, pode representar a nobreza, né? Muito obrigada. Obrigada, amores. Obrigada, Mal. Então, ó, beijo bem grande. Quinta-feira que vem, 7h30. Beleza? Obrigado, Gê. Beijo, obrigada. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, Gê. Beijo. Beijo.